Olá, bem-vindos ao meu canal mais uma vez. Eu sou a doutora Lilian Aragão e hoje a gente vai trazer um tema muito importante que é a nutrição na saúde da mulher. Um tema fundamental, atual e antigo, né? Mas com muitas coisas novas, né, Fernanda? E nada mais interessante, uma pessoa mais capaz de falar sobre o assunto do que a doutora Fernanda Molulo. Ela é especialista em nutrição funcional e fitoterapia. Ela é staff do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Ela tem mais de 12 anos de experiência com saúde da mulher e mais de 10 anos de experiência com pacientes de endometriose e cirurgia ginecológica. Uma pessoa super capacitada para dar pontos importantes, né, de como a nutrição pode ajudar as mulheres, tanto no dia a dia quanto em situações específicas, né, Fernanda? Perfeito. Não é a primeira vez que a gente tem um bate-papo, né? Não. A gente já teve um bate-papo muito interessante, especificamente sobre endometriose, que foi muito bacana, né? Se vocês quiserem, Sim. Depois a gente põe o link aqui da entrevista para vocês acessarem. E vamos aproveitar o conhecimento dela, né? Para a gente obter mais informações sobre a área. Lilian, primeiro, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que esse tema, que é a saúde da mulher, a gente fala pouco no dia a dia, quando tem uma consulta, no dia a dia, mas é um tema super importante que a gente pode ajudar muitas mulheres, não só numa caso de doença, mas preventivamente numa doença. Então, obrigada pelo convite e vamos conversar bastante, ver se a gente consegue esclarecer o máximo de dúvidas possíveis. Maravilha. Para começar, assim, eu tenho uma frase que é uma frase popular, né? Mas a gente... É uma pura verdade. E eu acho que você vai concordar comigo, tá, né? A gente é aquilo que a gente come, né, Fernanda? Exatamente. Então, assim, nossa casa, que é o nosso corpo, né? Ela depende de energia, de nutrientes para se sustentar. E dependendo daquela qualidade de nutrientes que você absorve, né? Você vai estar favorecendo ou desfavorecendo o seu organismo. Então, nada mais importante do que a nutrição para equilibrar essa nossa casa, né? O nosso organismo. Então, vamos lá, vamos conversar sobre a alimentação básica, né? Numa pessoa que não tem nenhum problema de saúde, que quer manter a sua saúde em dia, né? A sua nutrição adequada. Quais são os pontos principais, assim, que a gente tem que trabalhar nessas mulheres? Essa frase que é bem popular, bem antiga, né? Você é o que você come. Eu acho que é super legal, mas hoje em dia a gente extrapola um pouquinho mais. Não só pelo que você come, mas como você vive, como que é seu ambiente ao redor de você, o que você prioriza para o seu dia a dia. Então, quando a gente fala da nutrição antigamente, a gente focava muito na exclusão, né? Então, não pode, não coma, não tenha, não faça. E hoje a gente tem esse olhar mais global, eu acho que mais integrativo. E vai responder um pouco essa pergunta voltado também para essa questão alimentar e não alimentar. Então, o primeiro ponto que eu falo é você focar no que você tem que botar na sua alimentação como um todo, na mulher como um todo, né? Então, fruta, legumes e verduras, que é o básico, beber água, ter cereais integrais, usar menos industrializados, isso é um básico do básico. Mas além disso, porque é muito fácil fazer isso, vamos botar assim, mas se você tiver um estresse, uma ansiedade, não faz atividade, dorme mal, são fatores que vão prejudicar a sua saúde. Então, eu acho que é um conjunto de fatores, não é só o que você come, mas como você come, onde você come, como que você se comporta diante daquilo, que é o ponto primordial aí para a gente pensar numa saúde da mulher, em longevidade, que é importante, mas também na qualidade dessa vida dessa mulher, né? A gente tem que ter qualidade, a gente preza muito por isso hoje em dia. Eu acho que as pessoas estão perdendo muito a qualidade de vida, não só por doenças, mas fora de doenças, porque vão surgindo coisas que a gente perde um pouco o controle e não consegue, pode controlar com o estilo de vida, mas não consegue porque às vezes entra uma doença, algum problema ali no meio. Então, acho que é isso, assim, a gente tem que focar em forma geral. Esse que é o seu ponto principal. Maravilha. Você tocou num ponto muito importante também, que é a relação que a pessoa tem com a comida, né? A gente escuta muito, a pessoa, tô ansiosa, vou descontar na comida. Né? Tô menstruada, vou comer chocolate. Então, assim, a gente sabe que na mulher também, especificamente, a gente tem uma flutuação hormonal mensal de acordo com o ciclo menstrual, principalmente aquelas que não fazem uso de nenhum método contraceptivo, nenhum método hormonal de controle disso, né?
Então, assim, naturalmente, a gente, durante essa flutuação, a gente também tem alterações de metabolismo, a gente também tem uma variação em termos de necessidade de consumo de alguns nutrientes, né? Mas isso também deve ser feito de forma adequada, né, Sim. Fernanda? Perfeito. Então, assim, na primeira fase a gente sabe que o metabolismo está um pouco mais acelerado, a pessoa está mais disposta, né? Na segunda fase a pessoa está um pouquinho mais lenta, porque é a fase progestágeno, né? Onde a progesterona ela está com um pico mais elevado, então a pessoa tende a ficar mais lenta, mais preguiçosa. E até nisso a nutrição também vai ajudar a mulher a se sentir melhor nessas fases, né? Na verdade, eu acho que hoje as mulheres, com o estilo de vida que a gente tem, não se percebe, né? E isso acho que é um ponto importante para a gente falar da saúde da mulher. A mulher começar a se perceber. Que fase do ciclo menstrual que ela está, isso a gente fala de mulheres que não têm, né, um contraceptivo, um hormônio ali por trás. Então, que fase que ela está? Como que ela se sente diante daquela fase e o que você deve priorizar ou não priorizar naquela fase. Então, por exemplo, nessa fase que a gente está mais lentinha, né, que fica mais quietinha, usar carboidrato é super legal, porque você dá mais energia, né? Mas que carboidrato é esse? Não vamos lá direto numa barra de chocolate que vai te dar energia rápida, vai dar o pico lá, mas logo depois aquilo cai e aí você entra naquele vício, você volta também a lentidão. Exatamente. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante durante esse processo da mulher, né, do ciclo menstrual, de você olhar esse ciclo como um todo, ela ter essa percepção interna de como eu me sinto, o que faz sentido para mim, quais os alimentos é legal ou não é, e você trabalhar disso dentro de uma alimentação bem limpa, que é a maior dificuldade das pessoas hoje. Sim. O que é uma alimentação limpa? O que é comida de verdade, né? E muitas das vezes a gente sempre pensa na retirada. Então, eu tenho que tirar refrigerante, eu tenho que tirar fast food, mas tenta ter um pouco de controle, atenção ao que você coloca. Então, cadê as frutas no seu dia? Você tem costume de comer fruta? Pensa em mais 2 frutas por dia, qualquer horário que você conseguir. Trabalhe essas frutas mais altas em carboidrato no período menstrual, no pré-menstrual, né? Então, uma banana com canela e aveia é ótimo para dar um up, para dar uma energia. Pode até, às vezes, botar um chocolatinho ali derretido junto, que vai ser super gostoso, uns 70%. Mas essa percepção de você saber que momento você está e você usar certos alimentos para te dar essa energia, esse gás, que ao mesmo tempo eles não diminuem, né? Porque você come o chocolate, uma barra de ao leite, daqui a pouco você está sem energia. Você come aquilo, aí você fica sem energia, aí você come mais, aí você fica sem energia. Então, acho que essa sinergia e a observação da própria mulher, do que ela sente, de como que ela está, é muito legal, é muito importante, que a gente pode trabalhar. E eu acho que isso está muito ligado também à questão do estilo de vida, como a gente comentou, né? Hoje em dia as mulheres, elas estão numa posição diferente de antigamente, onde elas, às vezes, são a chefe da casa. Sim. Elas trabalham, elas cuidam de um filho, às vezes são mães solteiras que não têm um apoio, Sim. uma ajuda. Então, assim, a alimentação se torna uma alimentação, entre aspas, fácil. Né? Fácil. Então, ela vai consumir o que for mais fácil para ela, né? Sim. E não o que é importante para ela. Sim. Então, acho que esse é um fator super importante também para ser discutido, porque eu acho que essas mulheres têm que arrumar meios de transformar uma alimentação fácil e saudável, porque isso não é impossível de fazer, né? Não é impossível e, na verdade, a gente fala de comida de verdade e comida de verdade é legumes, frutas, cereais que você encontra na terra, que você consegue pegar de uma forma prática, sem desembalar, né? A gente fala daqueles embale menos e descasque mais. Só que hoje, além de você conseguir fazer isso, né, despriorizar isso, você tem tudo hoje quase que mastigado. Então, você vai... Na maioria das feiras, eles já têm lá tudo cortadinho. Então, a mulher que tem essa vida mais corrida, ela pode comprar os legumes cortados, as frutas higienizadas, os legumes higienizados ou previamente higienizados, que vai facilitar. Então, eu acho que essa questão mesmo de você jogar para a realidade de cada mulher, entender que cada mulher tem um momento, entender que cada mulher tem uma história, que a gente chama de individualidade. E você dá essas opções de praticidade que ela possa fazer sozinha e dar conta, eu acho que é essencial. E acho que esse olhar individual para cada uma que a gente está precisando mais hoje, né? Sim. Então, todo mundo tem que comer
da mesma forma. Todo mundo tem que comer as frutas iguais, todo mundo tem que comer os mesmos legumes, todo mundo tem que comer a mesma aveia, todo mundo tem que comer sem glúten, todo mundo tem que comer, né? Aquele todo mundo que não ainda funciona, mais na mulher, né? Eu acho que é muito particular. E eu acho que é muito bacana da nutrição ter mudado esse olhar, né? Sobre as pacientes, porque realmente, assim, as pessoas ainda têm aquela visão da nutrição como uma coisa restritiva, sim, né? E uma coisa que é difícil de fazer. Né? Sim. É a visão das pessoas. E você fala, não, dá, tenta isso, tenta aquilo. E aí você, aos poucos, vai tentando mudar a cabeça dessas pessoas também. E pensar que a maior parte das pessoas acha que dieta é só para emagrecer. Né? Vou no nutricionista para emagrecer. Para emagrecer. Não, eu não tô aqui hoje para emagrecer. Muitas pessoas me procuram e falam, não, eu não quero do meu peso, não, tá? Eu tô aqui pela endometriose. Eu falo, tá, mas seu peso tá te incomodando? Tá. Então a gente vai trabalhar o peso, a endometriose, a saúde fértil, a sua qualidade de vida como um todo, né? Exatamente. E não só uma coisa. A gente tem que olhar um global, não tem como excluir uma coisa da outra. Exatamente. Né? E nem toda paciente vai ter indicação para emagrecimento, né? É para saúde mesmo, de forma geral, controle de doenças, deficiência de alguma vitamina que esteja importante, né? Até às vezes no exame de rotina a pessoa descobre que está com alguma alteração, né? Então, isso é importante a gente salientar, porque para as pessoas terem uma nova visão sobre a nutrição, porque eu acho que ainda tem um pouco dessa... Tem um preconceito, né? Não é nem preconceito, tem um medo. Não vou, porque nutricionista é só para emagrecer. E tem uma coisa muito interessante, Lília, que eu falo muito com as pessoas que me buscam, né, assim, de forma geral. As pessoas têm uma ideia de nutricionista de julgadora. Então, assim... Não, ela vai lá e eu tô fazendo isso errado, então ela vai me julgar. E, na verdade, a gente não tá aqui para julgar ninguém, a gente tá aqui para ajudar. Então, eu não vou lá na nutricionista, eu não vou na nutricionista porque eu não tive resultados, eu não perdi peso, ou eu não melhorei isso. E eu vou falar, não, eu tô aqui para te ajudar. Então, se você vem para mim com uma coisa que você não conseguia, eu vou te dar estratégias, modos e etc. para te ajudar a melhorar aquilo. Né? Então, eu acho que a nutrição está com um pouco mais esse olhar, porque antigamente a gente pensava naquela nutricionista que não pode, não faça, não é assim, e te julgava se você fez errado. Não, a gente não está aqui para julgar, eu estou aqui para ajudar, eu estou aqui para acrescentar, eu estou tentando, a gente vai tentar ao máximo caber dentro da sua rotina como mulher, não só como mulher, mas a gente está falando da mulher aqui. Acho que especificamente da mulher. Né? Isso, acho que isso é diferencial, né? Acho que isso é importante, a gente pensar numa coisa mais específica e ajudar, e não criticar, não apontar o dedo, não falar, tá errado. Não, não precisamos, né? Com certeza. E eu acho interessante também a gente pontuar que a mulher, ela tem várias fases de vida, né, Fernanda? Sim. A fase da infância, né, que é mais ou menos comum a todos, mas ela entra na puberdade com as mudanças hormonais, entra na menarca, que é quando ela começa a menstruar, e começa com a questão da vida fértil, né, da ovulação, que é outra etapa em relação à questão da fertilidade. Depois dessa etapa, ela entra na fase da menopausa, né? Onde esses hormônios começam a falhar e ela tem outra demanda também metabólica, nutricional. Então, é interessante ao longo da vida, ela também saber que ao longo da vida dela, ela vai ter mudanças em relação a isso, né? Que não necessariamente a alimentação que ela foi indicada ou que ela foi orientada numa fase de menarca, ela vai poder seguir ao longo dos anos, né? E provavelmente durante até a menopausa né? vai ter outras demandas e outros recursos para ajudar essa mulher a viver bem, né? Sim. Então, acho importante a gente salientar essas pessoas terem isso em mente, né? Essas mudanças ao longo da vida. Aquela história que eu pego a minha dieta lá da minha gaveta de 15 anos atrás, quando eu tinha 30 anos, ou quando eu tinha 40, e com 60 você vai pegar aquela mesma... Vou repetir. E geralmente a gente já chega assim, escutando. Eu não consigo ter resultado, eu não consigo melhorar. E eu vou falar, não vai, porque aquilo que você fazia lá com 30, com 40, hoje... não vai funcionar da mesma forma, porque é um metabolismo diferente, é uma demanda diferente, é um corpo que precisa de outros nutrientes, outros olhares, né? Eu dou exemplo sempre da menopausa. A menopausa, eu brinco que é uma ingratidez, né, na mulher, né? Ela bagunça tudo para a maioria das mulheres. Sim. E antigamente a menopausa era, não tem que fazer.
senta e chora, quase isso, exatamente. Né? A mulher sofria, tinha baixa de libido, tinha Tudo. calores, tinha várias alterações de peso, sono, né? E tinha que conviver com aquilo até passar. Não tem o que fazer, né? E hoje a nutrição tem tantos fitos, minerais, vitaminas, estratégias alimentares, estratégias para sono. A gente consegue criar uma rotina de sono que pode ajudar essa mulher a passar por esse processo, mesmo que ela não faça uma reposição hormonal, por exemplo, de uma forma melhor. Às vezes a gente não consegue resolver um problema que uma falta de hormônio faz, mas a gente consegue amenizar, melhorar e muitas vezes solucionar alguns problemas. Então, acho que a nutrição ela é muito mais do que antigamente, muito além de só pode ou não pode. Então, eu acho que é isso. Você consegue manejar sintomas, você consegue ajudar ela a viver melhor, você consegue resolver uma doença, você consegue ajudar no tratamento de uma doença, muito além do que só perder peso e só comer isso ou não comer aquilo, né? Sim, então, acho que é isso. Evitar um tratamento hormonal que às vezes pode ter consequências para essa mulher, né? Sim. Fazer ela se sentir melhor também, porque nessa fase da menopausa, a gente sabe que as mulheres sentem muito essa questão da autoimagem. Sim, completamente. Né? Porque além da questão de alteração mesmo de humor por conta dos hormônios, ela vai ter uma mudança de corpo e ela, com a perda da ovulação, muitas mulheres têm um efeito psicológico em relação à autoimagem. Ela não é mais capaz de reproduzir e para algumas mulheres isso influi muito na questão psicológica, né? Então, até nessa questão, para a pessoa se sentir melhor, né? Com a sua autoimagem, a nutrição também é muito importante. Com certeza. Na verdade, eu acho que esse é um ponto que... eu não sei se você percebe esse movimento, né? Antigamente, eu estava conversando com uma paciente minha que é ginecologista, e a ginecologia não perguntava muito assim, como que você se sente diante dessa perda da sua saúde fértil, né? Até com uma adolescente. Não se perguntava sobre libido, não se perguntava para uma menina, uma mulher, né, de 29, 30 anos. Eu me lembro lá no início, quando eu era ginecologista, você tem apetite sexual? Você tem libido? E hoje, eu acho que essa preocupação, né, de você entender que não é só um momento e que tem suas consequências muito além de só perder, é só um processo, todo mundo vai passar, eu acho que isso faz muita diferença. Sim. Então, eu acho que isso é um alerta. Então, não normalize, né, que é normal não falar sobre isso, ou não perguntar, ou não ter esse cuidado. Sim. E eu acho que a nutrição funcional, que foi aonde eu comecei, deu um pouco desse gatilho, que a medicina funcional também está um pouco falando sobre integrativa, né? De você não olhar só para aquilo, para aquele problema. Peraí, esse problema está num ambiente que não favorece, tem um corpo que tem X, tem uma família que tem Y, né? Você tem um conjunto ali de fatores. Então, acho que tanto a medicina como a nutrição fizeram isso. E não simplesmente ignorar. É uma fase. Até mesmo porque, assim, para você ter resultado... Não depende só do nutricionista, não depende só do médico. Não. O tratamento, ele tem que ser um conjunto de uma relação do profissional com o paciente. Sim. Né? Sim. A gente faz a nossa parte, que é usar o nosso conhecimento para ajudar aquela pessoa a chegar no resultado que ela quer. Perfeito. Né? Mas se aquela pessoa não fizer aquilo que você está orientando, né? Ou não se empenhar em mudar alguma coisa que ela precisa mudar para chegar àquele objetivo, não vai adiantar. Não vai adiantar de nada. Então, assim, eu até brinco com algumas pacientes, né? Que elas começam, eu fui no fulano de tal, não gostei muito, que não sei o quê. Eu falei assim, olha, a minha orientação é essa, mas se você quiser, vai escutar uma segunda opinião. Sim. Porque se você não tiver muito confortável com aquilo que eu te falei, que eu te sugeri, você não vai fazer. Não vai. Então se você quiser, vai buscar uma segunda opinião, qualquer coisa eu estou à sua disposição. Porque isso é importante, a pessoa tem que se sentir confiada, né, em relação àquela orientação que você está dando para ela. Ser possível, ser feita, né? Acho exatamente, que isso é uma possibilidade de executar aquilo, de fazer aquilo, né, e fazer. Não adianta só ficar no plano do desejo, né? Sim. Então, isso é extremamente importante. Eu acho que a relação da nutricionista com o paciente é o mesmo que o médico com a paciente. Sim, total. Né? Então, isso é extremamente importante, que você busque uma pessoa que realmente você
se identifique, né? Sim, eu falo muito isso na obstetrícia. Tem muitas pacientes grávidas, né, passando por esse momento, e muitas das vezes, e isso é uma realidade, a gente busca pelo plano, né, vou procurar um obstetra que tenha pelo plano. E muitas falam, eu não me sinto confortável com esse médico. Eu falo, poxa, mas não faça isso, né? Busque outra opinião, busque outra pessoa, mesmo que seja pelo plano, porque é um momento, não só na gestação, mas como um todo, né? Que você tem que estar muito conectada, você tem que estar muito legal com essa pessoa, você tem que ter uma energia muito forte com ela. Então, acho que é isso que a gente tem que priorizar na mulher, na saúde da mulher como um todo, de você tentar sempre ter essa conexão com quem está cuidando de você. E essa pessoa tem um pensamento um pouco, acho que fora da caixinha de antigamente. Que eu não sou só uma coisa, que eu não sou só aquilo, que eu posso olhar mais globalmente, não só num problema, né? Ou uma solução. Poxa, tem outras, e aí? Como você falou, tem outra pessoa que fala desse jeito, o que você acha? Pode ser que funcione, né? Não, e expor também os problemas, né? Porque vai muito além. Então, assim, se a pessoa também não abrir aquele problema pra gente, do que ela tá precisando, a gente também não vai saber. Sim. Então, a gente também tem que contar com essa interação, né? Essa intimidade, que eu costumo dizer, E a pessoa tem que ficar muito à vontade, né, pra falar. Se ela não tiver, ela não fala. Na verdade, eu acho que foi uma criação. A gente tá até falando um pouco sobre esse atendimento da saúde da mulher. Acho que isso é até legal pros profissionais de saúde, né? Com certeza. Que fomos criados ou fomos educados, isso já vem mudando, que eu sou aqui, você é ali, e a gente não pode interagir muito, né? Então, muitas perguntas íntimas que antigamente, como eu falei, sobre libido não era feita e que hoje, para mim, é extremamente importante. A maioria das mulheres tem um libido péssimo, horroroso, que eu brinco, né? E acham normal. É normal. Não, meu libido é normal. Normal como? O que é normal para você? O quanto isso afeta no seu relacionamento ou na sua feminilidade? Sim. Então, eu acho que é um pouco disso. As pessoas têm que começar a se soltar um pouco diante dessa medicina e sem essa questão de... não, eu não vou falar com o meu médico isso não, porque ele vai achar ruim. Mas peraí, vai achar ruim? Não. Eu preciso saber o que você acha, ou o que você sente, ou o que você vive, pra gente tentar resolver e tentar achar uma mulheres solução. Que, inclusive, não conversam até com o próprio parceiro sobre sua insatisfação. Que é a primeira coisa, antes de falar com o médico, falar com o parceiro. Com o parceiro, né? Porque tem que ter um ajuste, né, entre o casal em relação a isso, para que o libido também seja... estimulado, né? Sim. Se não tá bom, é porque tem alguma coisa acontecendo, né? E nada melhor do que conversar com o parceiro, que é quem faz o estímulo em você, né? Para que isso aconteça. Sim. Eu brinco que as pessoas vêm falando comigo, né, sobre libido e sempre pensam, me dá uma maca peruana, me dá um tríbulos, né, que são fitoterápicos que podem ajudar no libido. Eu falo, peraí, será que seu libido é a maca peruana que vai resolver mesmo? Porque libido é tão grande, né? Sim. Então, acho que é um ponto tão legal da gente falar na saúde da mulher. Então, libido, ela tá estimulada, ela tá emocionalmente bem, ela tá feliz com o corpo dela, ela tá dormindo uma noite descansada. É claro que a gente não tem tudo perfeito, né? Ela tá contagiada naquele momento, tem a questão de lubrificação, tem a questão hormonal, então acho que é uma gama. Uma maca peruana, não sei. Pois é assim, eu brinco muito com as pacientes, porque é muito comum hoje em dia no consultório chegar uma queixa de baixa de libido. Até em mulheres jovens, né? Sim. Já peguei, inclusive, meninas iniciando a vida sexual com baixa de libido. E não tem apetite, né? Então, assim, primeiro, é conhecimento sobre o corpo. Isso. Segundo, tá se sentindo bem com você mesma. Sim. Porque se você não tá bem com você mesma, você não vai conseguir estar bem com ninguém. Né? A questão de doenças também. Hoje em dia, a gente, infelizmente, tem um aumento exponencial das doenças psiquiátricas. Sim. Ansiedade, depressão, principalmente pós-Covid, né? Depois desse período de pandemia que a gente passou. Crianças muito ansiosas, adolescentes com muitos problemas psicológicos. Sim. Então, assim, isso afeta muito a questão da libido. Né? O libido, todas essas doenças influem também nas nossas secreções hormonais. Interessante. De serotonina, né? Que é um hormônio ligado na questão também do bem-estar. Sim. Então, isso é importantíssimo também que a pessoa cuide da saúde mental, né? Sim. Terceira coisa, a produção hormonal mesmo regular. Existem algumas doenças também que alteram isso, né? E a própria fase, como a menopausa, que a gente tem essa diminuição.
E a última questão... É algo ali mais pequenininho. É a questão alimentar. Então, assim, você tem toda uma gama de coisas. E 80% estão ligadas à questão do fator psicológico. 20% é questão hormonal ou deficiência de alguma vitamina, de alguma substância que precise ser reposta. Então, as pessoas precisam estar muito atentas a isso. É o que você falou, se conhecer. Não adianta fazer uma reposição hormonal, não adianta usar fitoterápico. O pessoal hoje acha que a testosterona vai resolver a vida. Eu falo isso também. Vou sair aí alegre, feliz, né? Vambora. Querendo todos os encontros do mundo. Sim. Não é assim que funciona. Eu tenho um monte de caso, deve ter, né? Que faz testosterona de reposição e não mudou nada, não. Eu falei, eu sei. Exatamente. Não, e aí pode, inclusive, ter efeitos colaterais ruins, né? Porque pode também dar aumento de peso, aumento de pressão arterial. Sim. Então, é claro que vai ser controlado por um médico quando for prescrito, vai ser acompanhado. Mas também tem coisas ruins que podem acontecer com o uso da testosterona. E é isso. Se você não resolver as outras coisas, você pode usar a testosterona que for. Não vai adiantar. Que não vai resolver. Não vai adiantar. Então, isso realmente é uma coisa que a gente tem que trabalhar também. É a abordagem multidisciplinar, né, Fernanda? Sim. É a gente conversar com a paciente. Existem sexólogos que são psicólogos e especialistas nessa área de sexo, né, do libido, da questão afetiva, que tem que ser trabalhado também, né? Então, a nutricionista não pode resolver os seus problemas em relação ao libido. Eu sempre falo assim, vamos deixar a casinha mais arrumada. E aí, a gente começa a pensar na próxima possibilidade. Mas, normalmente, esses casos mais específicos, a gente tem que ter uma equipe. Eu acho que um fator importante que você comentou, que eu vou mudar um pouco o assunto, que é a questão da dor na relação. Que é uma coisa que... Hoje em dia, a gente já sabe que as pessoas têm dificuldade de falar sobre isso. E uma das doenças que a gente trabalha muito, que é a endometriose, é comum um dos sintomas ser a dor na relação sexual, né? E é um alerta. Eu acho que quando a gente fala da saúde da mulher e falar sobre libido, falar sobre relação sexual, eu acho que esse ponto é muito importante a gente tocar, né? Muito. Primeiro que a pessoa fala assim, eu sinto um desconforto. Peraí, desconforto não é para sentir desconforto na relação, né? Então, eu acho que esse ponto é super interessante, a gente pensar na saúde da mulher, pensando como que é essa relação, como que você se sente e até mesmo se existem doenças por trás disso para serem trabalhadas, né? E ser avaliadas e ser buscadas com uma avaliação médica. Eu acho que isso é legal, né? Eu acabo abordando mais isso, eu não tenho tanto problema da pessoa me falar, porque como eu estou investigando a doença, eu acabo examinando a paciente automaticamente fala, né? Já faz a queixa, né? E aí a gente vai discutir sobre isso, né? E a pessoa entender que realmente ela não é uma coisa normal. Né? Que aquilo tem que ser tratado, trabalhado, ou com terapias conservadoras, né? Que não necessariamente todo mundo que tem endometriose vai ser operado, né? Sim. Existem tratamentos conservadores que funcionam muito bem, né? Inclusive, a nutrição é um dos tratamentos relacionados a isso, né? Uma dieta anti-inflamatória, né, Fernanda? Então, eu acabo não tendo tanto problema de questionar isso, né? Mas é uma coisa que realmente as pessoas têm que estar alertas, porque não é uma coisa saudável e é um ciclo vicioso. Quanto mais dor você tem na relação, mais essa dor vai se intensificar, né? E vai chegar ao ponto que a pessoa não consegue nem ter relação sexual, né? Tem até uma colega minha que trabalha com clínica da dor, e é bem interessante... que a gente estava discutindo essa questão de dor crônica, dor aguda e dor crônica, né? E ela atendeu uma paciente minha que tinha anos de endometriose e só foi descobrir comigo. E aí eu fiz o tratamento cirúrgico dela, porque ela tinha uma dor refratária, fizemos o tratamento cirúrgico, não tinha foco nenhum mais de endometriose. E ela continuava com dor. E ela continuava com dor. E aí ela foi fazer o exame, né, para fazer a investigação da inervação, né? E ela tinha uma ramificação umas 3 vezes maior do que a ramificação normal dos nervos sensitivos à dor. Porque é isso, a dor, quando ela vira crônica, ela vai se intensificando de uma forma que a sensibilidade que a gente tem à dor se torna muito maior. Então, para controlar aquilo, é muito pior do que se você tenta tratar numa dor aguda, entendeu? Então, assim, isso é mais importante ainda, porque se você cronifica aquilo, mais difícil vai ser o seu tratamento e a chance de melhora.
né? Perfeito. Então, esse é um ponto realmente... O que é legal sobre isso? Assim, fundamental a de a gente nutrição... comentar. Desculpa, Lívia. Nada, imagino. Eu acho que a nutrição entra nesse ponto aí, você falou da dor, que é um ponto importante da saúde da mulher e que faz total diferença. Então, entrando um pouco na endometriose, que é o que a gente vive bastante, muitas das vezes eu falo isso para paciente, você manejar a sua dor da própria endometriose está nas suas mãos. Então, a gente sabe que o diagnóstico da endometriose, infelizmente, é tardio, que é muito demorado, muitas das vezes, por essa questão que a gente fala pouco, né? Vinha falando pouco, agora a gente está falando mais. E dentro todo esse processo até diagnóstico, que você sofre de dor e etc., hoje a gente tem um remédio que é muito simples, que é a alimentação. Então, não sei se você já pegou pacientes que passam pelo processo de mudança alimentar e ela fala, cara, minha dor melhorou. Algumas melhoram e somem. Outras melhoram, não resolvem completamente. A gente tem que pensar em terapias mais alternativas ainda, né? Para resolver. Mas é muito legal quando você vê que uma coisa barata, por um lado, né? Claro que o tratamento da endometriose eu falo que é um pouco mais complexo do que só isso. É muito bom, é muito fácil. E você pode melhorar a sua dor comendo. Isso que é legal, é comendo. Uhum. Escolhendo certo, tendo atitudes boas. Então, isso é muito legal. Então, quando a gente pensa na saúde da mulher, pensando na endometriose, hoje a alimentação faz total diferença. Então, uma mulher que cuida da endometriose e que cuida da alimentação dela, ela tem uma doença completamente diferente de uma mulher que só toma remédio. Vamos botar assim. Sim. É totalmente diferente. É uma pelve menos inflamada, é um corpo menos inflamado como um todo. E a gente pode não ver sinais no exame de sangue, que a gente fica procurando lá o exame de sangue. Cadê a inflamação? Mas são clínicos, né? Então, ela tem fadiga crônica, ela tem dor de cabeça frequente, ela tem um libido ruim, ela é cansada, ela tem intestino ruim. Então, tem distensão abdominal. Aquela barriguinha da endometriose bem distendida. Então, assim, a mulher que tem endometriose, na verdade, não só ela, né? Ela precisa cuidar como prioridade da alimentação. Isso não tem como discutir. E é aí que ela começa o pontapé para o tratamento dela. A gente está falando muito sobre endometriose, a questão anti-inflamatória, né? Porque a endometriose é uma doença inflamatória, né? A gente sabe que aquele sangramento que acontece ali naquele foco de endometriose, fora do útero, ele provoca uma inflamação do tecido porque ele irrita, né, aquele tecido. Então, por isso que a gente está falando muito sobre a questão anti-inflamatória. Mas outro ponto que a gente também tem que pensar em relação também à questão nutricional é que a endometriose é uma doença estimulada por um hormônio chamado estrogênio. E esse estrogênio, ele está em excesso, né? Produção aumentada quando a gente também está acima do peso. Então, em mulheres obesas, a gente sabe que o índice de pacientes com endometriose é maior do que em mulheres dentro do peso. Então, isso é muito importante também para a gente comentar, porque além de uma dieta com base em alimentos anti-inflamatórios, a gente também tem que fazer o controle do peso dessa paciente. Sim. Né, Fernanda? Isso é bem interessante. Para que o hormônio, o estímulo hormonal não seja tão intenso naquela mulher e também ajude a controlar os focos da doença. Né? Esse pensamento, a gente tem estudo científico comprovando, falando sobre isso, né? Então, a ciência na endometriose, ela vai avançando, né? Avaliando cada vez mais, e eu acho que os fatores ambientais, então, estilo de vida, alimentação, a parte emocional, o sono, cada vez mais a gente está sabendo sobre isso, mas ainda é uma coisa que precisa ser estudada mais. Mas essa relação é clássica. Então, a gente sabe que uma pessoa que tem mais peso, ela tem mais tecido adiposo, ela tem mais gordura e ela acumula não só mais estrogênio, como toxinas ambientais. Uhum. E a gente sabe que essas toxinas, uma delas, a dioxina, tem influência sobre a endometriose. Até que ponto ainda não sabemos, mas ela tem. Ainda tem muita coisa a se descobrir sobre a endometriose, né? Tem. Então, ela tem que estar no peso adequado para ela, isso é importante, para que pelo menos essa parte a gente tenta minimizar. É claro que é só isso? Não, mas é um fator muito importante. E não só nisso, eu acho que na saúde fértil. A gente tem muitas mulheres com endometriose que se preocupam muito com a saúde fértil dela. E eu falo que muitas das vezes a gente fica muito ali focado na endometriose, mas a maior causa de infertilidade feminina e masculina, né, é a obesidade. Sim. Então, em vez de a gente ficar ali, não, porque a endometriose não está deixando eu conseguir engravidar, a culpa é dela. Será que é ela? Será que não é seu excesso de peso, sua obesidade sua e do seu parceiro que está dificultando? Então, a alimentação na endometriose, na dor, na modulação da própria doença, na prevenção de modulação dos sintomas e até mesmo
tratamento, vamos botar assim, apesar de não ser o tratamento único, ainda a gente não pode falar isso na ciência, ó, é isso aqui, acabou. Estabelecer que você só vai fazer a alimentação e vai ficar boa, né? Não tem como garantir, mas ela faz total diferença em todos os fatores que estão ligados. Então, essa alimentação anti-inflamatória e o controle de peso, e o controle de estresse, e o controle do sono é muito importante. Isso faz total diferença, com certeza. Eu acho que a gente podia também entrar nesse ponto da questão da fertilidade, né, Fernanda? Sim. A fertilidade também, como a gente falou sobre a casa, né? É preparar a casinha do bebê, né? E a casinha do bebê, no caso, a própria mulher. É a mulher. Até inventarem, né, alguma coisa artificial aí, por enquanto, somos nós. É a mulher. Então, outra questão importante, né? A gente tem que preparar um ambiente intrauterino saudável e um aporte de nutrientes suficiente para o desenvolvimento correto daquele embrião, daquele feto, né? Sim. O neném, quando nasce, a gente se preocupa muito com a alimentação do neném, né? Se vai comer papinha, se está comendo legume suficiente, qual é a fruta que vai comer. Sim. Mas, às vezes, a gente não tem essa preocupação quando ele está dentro da barriga. E nem pré, né? Antes de engravidar. E antes de engravidar. Que é o mais difícil das pessoas pensarem. Então, assim, eu acho que é importante a gente comentar sobre isso, porque, como a gente falou, tem muitas pacientes de endometriose, 50% vão ter infertilidade, mas a fertilidade não está relacionada só a isso, né? A fertilidade está relacionada a um bom ambiente intrauterino, a produção controlada dos hormônios de acordo com que eles têm que ser produzidos para você conseguir uma ovulação e conseguir estabelecer um hormônio no nível adequado para aquele embrião se implantar. As trompas, né? A saúde de forma geral, se você tem hipertensão, diabetes, isso pode atrapalhar também o desenvolvimento ou até uma gravidez natural. Então, é importantíssimo, né, a gente preparar esse corpo para esse início de gestação. Bebê, né? Eu acho isso aí super interessante, porque eu não sei se você teve essa experiência também, acho bem legal a gente falar sobre isso. Muitas das vezes, isso antigamente, a mulher assim, engravidou, eu tenho que ir na nutricionista. Eu preciso saber o que eu posso e eu não posso. Mas essa preocupação não deveria ser só quando você engravidar, porque a gente usa o ácido fólico, né, que é o recomendado, pelo menos 3 meses antes de engravidar. Então, quer dizer que ele tem alguma importância ali antes, não só engravidei e foi. E é isso mesmo, o ambiente uterino influencia não só na concepção, no que o bebê também vai ser. Isso tem estudos já científicos mostrando pra gente que você pode programar metabolicamente o seu bebê a partir do que você come durante a gestação. Sem uma neurose também, que não precisamos entrar numa... É o que a gente chama de epigenética, né? Isso. Você mudar a sua genética de acordo com um ambiente. Né? E o primeiro ambiente do neném é uterino. Né? Isso mesmo. Então, a gente começar a trabalhar antes para que durante e pós isso seja perpetuado, isso seja melhor, isso evite doenças, isso ajude naquele desenvolvimento e até para a saúde fértil. Antigamente, você também deve ter passado por isso, as mulheres que tinham dificuldade em engravidar, quando iam para a fertilização, vai lá, coleta, implanta e ponto. Hoje a gente sabe que tem tanta influência ambiental e alimentar sobre aquele coletar, aquele óvulo com qualidade, que aquele óvulo consiga virar um embrião de qualidade, para que consiga ser implantado no útero que está saudável, né? Isso, porque isso aumenta muito as chances de você ter um sucesso na fertilização, né? Então isso é importantíssimo, né, Fernanda? Eu acho que é um carro-chefe, na verdade. Eu acho que se você vai começar uma fertilização, não comece sem mudar seu estilo de vida, sem mudar sua alimentação. Acho que, pensando numa mulher que precisa ter uma indicação de fertilização, eu acho que o primeiro ponto que ela tem que começar não é coletando os óvulos, é mudando a alimentação um pouco antes, trabalhando esses fatores que têm influência para depois sim começar o processo de coleta. Faz total diferença, total diferença. E Fernanda, eu queria te perguntar quantas pacientes você conhece que começaram o processo de fertilização e quando mudaram, engravidaram naturalmente? Muitas, muitas. É aquilo, né? Parece que as coisas vão favorecendo, aí engravidez. É justamente isso, é a adequação do seu organismo, né? Aquele momento para propiciar uma oportunidade do organismo estar saudável para receber aquela mudança, né? Porque a gravidez também é uma mudança, total, né? Você está recebendo um ser novo dentro de você, onde você duplica a carga metabólica, né? Onde seu aporte nutricional duplica também. Dependendo da fase da gestação,
isso também muda, né? Uhum. E é o que você falou, é preparar, né? A gente comentou aqui sobre o ácido fólico e é o que você falou, existem estudos que, no mínimo, você tem que começar o ácido fólico 3 meses antes. Né? O ácido fólico é uma vitamina anti-inflamatória e ele também previne alterações no feto em relação à parte neurológica. Perfeito. Então, é um suplemento extremamente importante, né, para quem está querendo engravidar. Comenta um pouquinho sobre as outras coisas que a gente pode fazer uso durante esse preparo do organismo. Né? Obviamente, a gente sabe o básico, né? Parar de consumir bebida alcoólica. Quem fumar, né? Exatamente, também parar de fazer uso do cigarro. Perfeito. Então, assim, mas a gente sabe que tem suplementos que já estão sendo usados pré-concepção, né? Para que a gente tenha mais sucesso e gravidezes mais saudáveis, né? Perfeito, dessas mulheres. Eu acho que o ácido fólico é um ponto importante a gente parar até para falar, que eu não sei se você tem isso na sua prática, mas muitas mulheres estão com alteração genética da absorção do ácido fólico, sim, né? E essa alteração genética de um dos genes, a gente não consegue absorver o ácido fólico vindo do alimento. Então, você vai pegar o exame de sangue para avaliar esse ácido fólico, ele está lá mais baixinho. Aí você fala, não, mas tá bom, tá dentro da referência. E pode ser que você precise de um ácido fólico que a gente chama na forma ativa, que é o metilfolato, né? Então, acho que esse é o primeiro fator para a gente alertar. Se você está tentando engravidar e não é um custo alto, é igual o ácido fólico normal, já usa o metilfolato. É uma coisa interessante da gente alertar. E hoje em dia é muito fácil de achar metilfolato, né? Hoje em dia, eu ia até comentar sobre isso, porque hoje em dia as indústrias farmacêuticas estão investindo muito mais na produção de medicamentos, de suplementos com metilfolato do que com ácido fólico, porque isso tem se tornado cada vez mais comum. Na verdade, acho que a gente não diagnosticava e agora a gente tem uma forma de diagnosticar, então acho que é um fator importante. Além disso, primeiro fator que eu acho que pré-concepção você tem que ver é corrigir as deficiências. Então, uma das deficiências muito comuns na mulher, por um ciclo menstrual às vezes alterado, um fluxo alterado, é a deficiência de ferro. Então, ela vai engravidar com uma ferritina, que é o estoque do ferro, já mais ou menos. Então, é um fator que eu acho que é o primeiro primordial, você acertar o seu ferro, avaliar por que você está sangrando muito ou perdendo muito ferro, para você ter um período de gestação, que a gente sabe que a demanda de ferro é muito alta, né? Adequada. A vitamina D também é super importante para o crescimento, desenvolvimento do bebê, dos ossos do bebê, crescimento, desenvolvimento cerebral, saúde ocular do bebê. Então, também. E até para a imunidade da própria gestante, né? Perfeito, Que é um momento em que a imunidade já dá uma diminuída, né? A gente já tem uma deficiência de imunidade na gestante, tanto que ela está mais suscetível a várias doenças, perfeito, né? Perfeito. E aí você também repondo a vitamina D, além de você ajudar o feto, você ajuda também a própria gestante. Perfeito. Né? Então, acho que olhar o ferro, olhar a vitamina D, ômega 3. Ômega 3 é uma molécula que a gente trabalha como anti-inflamatória, mas na verdade a gente produz ômega 3. E ela é super importante para o desenvolvimento cerebral do bebê. Então, os suplementos para gestantes agora todos têm lá o DHA, que é uma molécula do ômega 3 que é super importante para isso. Então, não é só quando engravidar. O que a gente pode fazer antes, né? E a gente consome pouquíssimo ômega 3. Então, as fontes de ômega 3 alimentares são os peixes, chia, um pouco de abacate, castanha. Só que as pessoas não têm hábito de consumir isso, principalmente eu falo no Brasil, né? Então, você adequar isso, às vezes, com suplemento é super legal, ou até mesmo aumentar as fontes alimentares também. Então, é um outro nutriente que é bem essencial previamente estar adequado. Dá uma olhada, sempre importante observar como que está antes da gestação, né, antes da concepção. Alguns fatores inflamatórios, então eu falo muito sobre você ver se você tem algum quadro inflamatório, por exemplo, alguma dor. Então, às vezes você fica, tem uma dorzinha que é normal. Não, mas que dorzinha é essa? Porque pode se intensificar na gestação e pode ser um fator dificultador. E até mesmo a saúde intestinal. Para mim, esse é a chave. As pré-gestantes, né, pré-concepção, já tem um intestino muito ruim e entram na gestação e faz aquela confusão, porque o intestino da gestante tende a ficar ruim por causa dos hormônios, né? E aí fica pior ainda. Então, pré-concepção, você colocar seu intestino em dia, avaliar se você tem algum quadro importante ali de disbiose, de alteração das bactérias, ou é só mesmo uma adequação da fibra, da água,
para mim, é essencial para você absorver aquilo tudo que você precisa durante a gestação, né? O que você come e você consiga absorver. Isso é bem legal, bem interessante a gente fazer. Bacana. Entrando aí sobre a disbiose, já que você tocou no assunto, né? A gente entrando um pouco sobre a questão da disbiose, é muito interessante você falar sobre isso, porque tanto no intestino quanto na vagina da mulher, a gente tem uma flora de bactérias, né? A gente, eu costumo falar isso repetidamente para as minhas pacientes, eu acho que elas até enchem um pouco o saco quando eu repetir isso para elas. Porque sempre no preventivo vem assim, bacilos, alguma coisa diferente, lactobacilos, né? Que também está presente no intestino. E aí eu sempre falo para elas, isso é normal, é da flora da vagina, isso não é infecção, né? E aí eu tento explicar para elas dessa forma, porque é um ambiente naturalmente contaminado, que a gente chama, né? Porque tem bactérias, a nossa pele também tem bactérias, né? Só que o intestino e a vagina, elas precisam dessas bactérias, um equilíbrio dessa flora, né? Para ele funcionar normalmente. Sim. Né? E aí, outra questão que é muito importante a gente falar é sobre a prevenção das infecções vaginais e o controle, né, Fernanda? Já que a gente está falando sobre disbiose, as infecções aparecem quando a gente tem um desequilíbrio, né? Uma perda daquela flora bacteriana normal, né, dentro daquele pH vaginal. O pessoal fala muito sobre pH, né? Mas quem equilibra o pH são essas bactérias. Então, quando você tem uma alteração desse pH, uma alteração dessa flora vaginal, você abre portas para bactérias que realmente causam infecção, né, que não deveriam estar lá, ou fungos, de se instalarem e causarem as infecções vaginais, né? Então, vamos conversar um pouco sobre isso. O que a gente pode fazer para tentar manter essa flora bacteriana vaginal adequada, né? O que isso tem em relação também com a questão intestinal, que a gente sabe que isso também pode influenciar, né? Então, conta aí um pouquinho da sua experiência sobre isso, o que as mulheres podem tentar fazer, né? Procurar consumir alimentos em relação olhar a isso. Ali, né? Perfeito. Acho que essa questão da disbiose, que é essa alteração das bactérias intestinais, que gera alguns sintomas, que pode gerar alguns sintomas nas mulheres, também favorece a disbiose vaginal, então a alteração das bactérias vaginais. Esses dois ambientes desregulados é muito comum quando? O estresse, a parte de saúde emocional alterada, ansiedade, estresse, um sono ruim, isso também altera a bactéria. Uma má alimentação, então muito industrializado, com muito fast food, com muitos pacotes, muitos biscoitos, refrigerantes, isso tudo é ambiente que o intestino, nem a vagina, mas principalmente o intestino, não está acostumado. E a falta de nutrição desse ambiente, então pouca fibra, pouca água, não faz atividade. Então, eu acho que esses conjuntos de fatores. Então, o excesso de uma carga de industrializados e açúcar. Isso é bem importante a gente frisar. Então, hoje as pessoas ficam muito no... açúcar para todo quanto lado. Então, um cafezinho com açúcar, um pãozinho que tem açúcar, um biscoito que tem açúcar. Mas bolo. É água e sal. Bolo é sempre, né? Sempre biscoito. Tem muito, né? O próprio refrigerante, tá. E associado a isso, a falta de nutrir. Então, falta de fibra, não tem fruta, não tem legumes, não tem verduras, não tem uma aveia, não tem uma chia, não tem uma castanha. E um ambiente externo, né? Então, estressada, ansiosa, irritada. Então, consequentemente, com roupas, às vezes, que não favorece falta de higiene adequada, com um ritmo de vida. Às vezes, a pessoa passa o dia inteiro no trabalho. Eu costumo ouvir muito isso, né? Doutora, eu trabalho o dia inteiro, só tenho tempo de sair de casa e chegar em casa à noite. Não, tudo bem, mas vamos tentar trabalhar isso de alguma forma, né? A falta de água também, né? Que as pessoas ficam o dia inteiro, às vezes, na rua, não faz xixi, ou segura xixi. Exatamente. Acho que já começa um ambiente desfavorável, né? Tô aqui segurando xixi. Vai dar problema. E as pessoas também esquecem que a própria urina é uma forma de lavar aquele canal, né? Tirar aquelas bactérias que estão em excesso ou acumuladas e lavar aquele canal, e a própria secreção vaginal também, né? Então, as pessoas às vezes falam assim, é porque eu tô com muito muco. Que bom que você tá com muito muco. Porque ele tá te protegendo, né? Perfeito. Mas às vezes as pessoas esquecem isso, né? A mesma coisa para infecção urinária, né? Se a pessoa não urinar adequadamente quando ela tem que ser, né, naquele intervalo adequado, ela pode desenvolver uma infecção urinária. E é por isso, né? Porque os nossos fluidos,
eles, tanto as fezes, quanto a urina, quanto as secreções vaginais, nossa saliva, são responsáveis por isso, por ir trocando aquelas bactérias, né, aquela flora e renovando o ambiente, né? Perfeito. Então, acho que é esse fator mesmo, né? Então, não é só o alimento, mas a gente sabe que essa carga de muita química que a gente vem consumindo, o processo de industrialização fez a gente consumir, favoreceu, junto com esse ambiente interno e externo, então estresse, estilo de vida, falta de fazer xixi, o intestino, você tá com vontade de ir no banheiro, mas você segura porque você tá no ambiente de trabalho, e aí você não vai evacuar, consequentemente você fica só pro outro dia, e no outro dia já tá mais ressecado. Isso favorece tanto o ambiente intestinal como o vaginal desfavorável. E aí as medidas são, primeira coisa, respeite seu corpo. Tá com vontade de ir ao banheiro, evacuar? Vá. Ah, mas eu não gosto de ir. Leva o kitzinho, papelzinho, né? Faz as estratégias que funcionam, inclusive para xixi, né? Mesmo que não seja o melhor ambiente, dá um jeitinho de você levar um kitzinho. Acho que isso funciona muito bem. A alimentação tem um papel fundamental. Então, açúcar alimenta essas bactérias ruins ali, né? Principalmente fungo, a cândida, né? Aí já era. Que é a maior queixa das pacientes em relação à infecção vaginal, é a cândida, né? Até mesmo para o homem. A gente está falando muito de mulher, mas a gente também pode levar esse mesmo assunto para o homem, né? Um homem também obeso ou que tem uma alimentação muito rica em açúcar, ele favorece o aparecimento de cândida. Tanto que a gente sabe que os diabéticos, né, por ter um açúcar muito alto no sangue, acabam tendo mais propensão a desenvolver candidíase, né? E a gente fala muito da mulher, é verdade. O homem também é bem interessante. Então, açúcar. Da onde está esse açúcar? O açúcar, às vezes, está escondido. Então, a gente deu alguns exemplos dos pães, biscoitos, mas as pessoas estão muito acostumadas que tudo tem que ter açúcar. Então, eu vou tomar um suco de laranja, que já é meio adocicado, mas eu tenho que botar açúcar. Eu vou tomar café. Aí toma 5 cafés por dia, todos com uma colherzinha de açúcar. Mas é só uma colherzinha, mas são 5 colherzinhas. Então, você vai somando aquilo com bebidinhas, com suquinhos industrializados, com o próprio doce. Então, chocolates, tortas. E não é que você não possa comer, você tem que fechar no mundo não ter. Mas não dá para ser a base, porque se for essa base, você vai alimentando esse fungo e é um dos fatores importantes. E a bebida alcoólica. A bebida alcoólica também adora alimentar esse ambiente. Ele destrói as bactérias boas e alimenta, né? Assim, é uma forma dessas bactérias ruins ou desses fungos desenvolverem. Então, tem que ter muita atenção. A candidíase é a principal orientação. Atenção ao seu estresse, trabalhe seu sono, evite açúcar e a bebida alcoólica. E tem alguns casos, a gente tem alguns estudos já falando do consumo de leites derivados. Então, dos lácteos, de piorar também esse ambiente vaginal que poderia propiciar. E que a gente, na prática, vê muita relação mesmo. Então, nesse momento, a medicina chinesa fala muito sobre isso, a medicina chinesa. Se você está com candidíase, dá uma evitada nos lácteos, em queijos, muito iogurte, muito leite, porque pode ter uma relação também de criar esse ambiente desfavorável. Eles trabalham na pH. A medicina chinesa fala um pouco de mudança de pH vaginal, com esse consumo, e que na prática é bem interessante. Você diminuir e ficar atenta ali. Não só isso, né? Não adianta continuar estressada, que vai aparecer candidíase, infecções vaginais, né? E intestinais também é favorável. É isso aí. E em relação ao glúten, você ouviu falar alguma coisa também? Não tem uma relação direta, mas a gente sabe que as pessoas estão consumindo muita glúten, de forma geral. Então, tudo pão, biscoito, massa, torradinhas, biscoitinhos. E esse excesso dessa farinha de trigo branca, que não alimenta o nosso corpo, poderia ser ruim, porque você não nutre, então você desalimenta, porque a farinha de trigo, eu não falo que ela seja o problema, gente, não é o glúten acabou o mundo, não é isso, mas a gente tem um consumo muito alto de uma farinha branca que não está nutrindo, então isso pode favorecer sim a alteração das bactérias intestinais, então você está desnutrindo essas bactérias, o desenvolvimento delas, porque elas precisam de frutas, fibra, com a digestão de outros alimentos. Competem. Né? É um consumo muito alto. As pessoas têm costume de pãozinho na chapa de manhã, no meio da manhã um biscoitinho, creme crack, aí no almoço uma massa ou um empanado, ou algo que tem ali uma farinha, à tarde de novo um pãozinho, um bolinho. Um croissant, um folheado, e à noite a gente vai pedir uma pizza que vai ter de novo. Então, é um monte de farinha o dia inteiro. Isso não vai ajudar nem intestinalmente, nem vaginalmente, com certeza vai ser ruim. Isso tem uma relação muito forte com a desbiose, com certeza. Bacana.
E você quer falar mais algum outro tópico muito interessante aí pra gente dentro da saúde da mulher que você acha importante a gente abordar? Eu acho que a gente falou tanta coisa. Falamos sobre libido, falamos sobre saúde fértil, sobre endometriose, sobre as vaginoses, né? Sobre infecções bacterianas e vaginais, né? Vaginoses. Falamos sobre... Mas o quê? Acho que foi tudo, hein? Falamos bastante coisa. Acho que a gente falou bastante coisa. Ainda tem outras doenças específicas ginecológicas, né? Interessante a gente até tocar rapidamente sobre um ponto, né? Que é a questão da síndrome de ovário policístico. Bem interessante. Né? É verdade. Não falamos sobre ela. Por que é super importante a gente falar sobre isso? Porque a síndrome de ovário policístico é uma síndrome metabólica. Né, Fernanda? A gente fala assim, é porque a síndrome de ovário policístico é acne, né? Um monte de cistos, né? Pelo no corpo, deixo de menstruar, mas não é só isso, né? Tem pessoas que têm uma resistência ovariana, que não está incluída na síndrome metabólica, e a síndrome de ovário policístico, ela é metabólica. Sim. Ela está relacionada ao aumento da insulina, à resistência, né, insulínica, e às vezes até pressão arterial alterada, né? Então, é uma doença que precisa de controle sobre esse metabolismo, né? Que é a alimentação, né? Que é a alimentação, basicamente. Como é que você vai trabalhar uma resistência à insulina? Trabalhando a alimentação, atividade física, né? Como é que você vai controlar o peso, que é uma consequência dessa alteração hormonal, né? Essa resistência do ovário ao hormônio? Também com a nutrição, né? Perfeito. Então, eu acho importante a gente comentar sobre isso, porque é uma coisa essencial para a pessoa ter, durante o tratamento dessa doença, uma nutricionista para acompanhar ela em relação a isso. As mulheres com ovário policístico, acho que também é outro diagnóstico bem antigo, né? Assim, tem cisto lá no ovário, ovário policístico, né? E nunca foram estimuladas a olhar esse lado. Então, é uma síndrome metabólica. Então, o que a gente faz com o metabolismo da mulher que está alterado? A gente tem que manejar com a alimentação. Então, a gente tem estudos mostrando uma associação muito legal do jejum intermitente e até de uma dieta low carb, com baixo carboidrato, com a melhora do ovário policístico, né? De uma melhora do metabolismo de uma mulher com ovário policístico. Então, são estratégias bem interessantes para a mulher com ovário policístico, para melhorar essa resistência à insulina. Então, às vezes, você fazer esse manejo é interessante. Alguns nutrientes na alimentação, então a vitamina D é importante, a canela é ótimo para resistência à insulina, então você pode botar na alimentação. O gengibre também é bom e interessante, então você são alimentos manejar. Estimulantes, né? Você pode ajudar nesse metabolismo. O estímulo da atividade física, eu acho que isso não tem como discutir. Na verdade, é para todo mundo, né? Não tem como, é negociável, que eu brinco. Mas na ovário policístico é remédio. É remédio, não tem como não fazer. Faz parte da alteração necessária do hábito de vida. Né? Não tem como, porque as pessoas pensam muito no ovário policístico, pensam em doença sempre no remédio. Então, eu tenho que tomar um remédio para minha insulina, eu tenho que tomar um remédio para o ovário policístico. E não, você tem que fazer atividade física, que você vai controlar essa insulina, que você vai controlar o ovário policístico, você vai melhorar a sua saúde fértil, que sua menstruação vai voltar. Acho que vira um ciclozinho. Então, essencial. SOP, né, o ovário policístico e a alimentação tem que andar bem juntinhas, senão a gente muitas das vezes não tem controle, né? Só com remédio, né? Sim. Vou tomar só o remédio, vou ter o controle. Não, provavelmente não. E é uma doença que não tem cura, né? Então é para a vida inteira essa mudança, né? É essencial. Perfeito. E eu acho que mais uma coisa que a gente não comentou, que é minha área também. Não para de surgir assunto. Não para de surgir assunto. A mulher é muito complexa, né? É um organismo muito interessante. Então, a gente tem várias facetas aí, né? Para comentar, para falar. A incontinência urinária. É verdade. Eu sou uroginecologista, tem que puxar a sardinha pro meu lado. Não tem como, é verdade. Não tem como deixar de falar sobre nutrição, né? A incontinência urinária, ela pode ser por uma frouxidão do assoalho pélvico, né? Uma deficiência do fortalecimento ali daqueles ligamentos, daquelas estruturas, mas ela também pode ser por alguma sensibilidade aumentada na inervação dessa bexiga, do músculo, né? Que envolve a bexiga. E aí a gente sabe que a alimentação influencia muito com isso. Perfeito. Tanto o consumo de líquido quanto a alimentação, né, Fernanda? Sim. E principalmente alimentos condimentados, né? Esse estímulo, você pode falar melhor do que eu, né? Dos alimentos, de como se dá esse estímulo através desses alimentos, ainda mais que você tem essa especialização, né, em fitoterapia.
Como isso pode influenciar, porque quando você tem uma sensibilidade aumentada desses nervos, o músculo contrai quando ele não deveria, ele está mais sensível. Então, qualquer aumento do volume da bexiga, você já tem vontade de urinar e acaba escapando a urina, né? Então, assim, vamos comentar um pouco sobre os alimentos que é bom a gente evitar, né? O que essa paciente também pode fazer para melhorar essa questão? A gente tem esses estudos, né? E as pessoas nunca não tinham muito essa associação na cabeça de que os chás, cafés, podem influenciar numa questão urinária, né? Você fala, como assim? E é exatamente isso. O estímulo nervoso central vai no estímulo urinário, que tem alguns são diuréticos, outros não são diuréticos, e fazem com que você pode ter essa perda por extravasamento, né? Você não conseguir segurar. Então, os principais alimentos são chás, café. Alguns chás, né? Uma lista aí que eu acho que não tem como a gente ficar falando um por um, mas os chás mais estimulantes, a café, as bebidas com cafeína. Então, entra aí o refrigerante, atenção. Chocolate. O chocolate é um alimento que pode ser estimulante, que pode piorar. Industrializado sempre, gente. Não tem como. Ainda a gente não vai saber o mecanismo específico, mas sempre está ali. E o excesso de peso. Eu acho que isso que também é um fator bem importante, porque a gente vai ter ali uma relação também do peso, né? Sim, da pressão. Da pressão. Pressão abdominal em cima da bexiga. Então, acho que são esses 4 fatores que você tem que ter muita atenção se você tá com uma questão de incontinência urinária e vai ter que buscar uma fisioterapia pélvica, provavelmente, além da alimentação, porque só a alimentação geralmente não é suficiente. Você tem que fazer alguma coisa mais profunda, né? Com certeza. E você falou bem sobre a questão da obesidade, né? Do excesso de peso. Inclusive, foi meu trabalho de dissertação quando eu fiz minha pós-graduação de uroginecologia, e que tem vários estudos comprovando cientificamente que uma perda de peso de 8 quilos melhora 80% dos sintomas de incontinência urinária. É muito melhor do que qualquer fisioterapia, vamos botar assim, né? Brincando. Mas assim, é um conjunto. Você tem que fortalecer aquele assoalho também, né? Para você conseguir conter. Mas a diminuição dessa pressão abdominal sobre aquele assoalho que já está fragilizado... É ótima. É ótima. Você vê que melhora 80% dos sintomas. Bom, né? É muita coisa, né? E as pessoas têm uma questão sobre perda de peso sempre estética, né? E não, às vezes você pode ajudar uma doença sua melhorando a perda de peso. E não só isso. A fisio trabalha melhor, que é importante. O trabalho dela é essencial para essa questão. Se você está com peso mais baixo, você tem controle melhor sobre o seu corpo com peso mais baixo. Então, é importantíssimo a gente frisar isso, né? Eu acho que vale a pena a gente não esquecer que continência urinária tem que ter físio, tem que ter nutrição e tem que ter a uroginecologia para fazer equilibrar. O acompanhamento e ver o que está funcionando dentro do tratamento, né? E que não está. Para melhorar a qualidade de vida, né, dessas mulheres. Bom, maravilhosa. Vai ficar aqui até a noite, vai ficar conversando, gente. A gente pode marcar uma próxima, né? Vai indo, tem mais coisas para falar. Bom, mas assim, foi maravilhoso o nosso bate-papo. Eu acho que esse papo, essas dicas vão ajudar muitas mulheres, né? Porque a gente abordou... Praticamente tudo, né? Praticamente tudo dentro de uma saúde da mulher, né? De forma generalizada. E rápida, né? Eu acho que assim, deu um relatório geral. Eu acho que é importante. Claro que, obviamente, a gente conversou, cada mulher vai ser individualizada. Cada mulher tem uma demanda diferente, né? Um estilo de vida diferente, né? Impactos diferentes sobre aquilo na vida dela, né? Porque a mesma coisa pode estar acontecendo para nós duas e o impacto sobre mim ser completamente diferente sobre você, né? Então, acho fundamental essas dicas. Fiquem atentas. O que você puder melhorar, né? Já vai começando a melhorar. E se você precisar de uma orientação, busque uma nutricionista, principalmente uma nutricionista especializada, um nutricionista que tenha formação naquilo, né? Que ela vai poder manejar isso melhor e ajudar melhor você a controlar e prevenir, né? Eu acho que a dica é prevenir, né? A gente não tem que deixar o problema acontecer para a gente começar a mudar, né? Perfeito. Então, se vocês quiserem mais dicas, a Fernanda
Tem o Instagram dela, né, Fernanda Fê? Molulo. Fernanda Molulo. É fácil e simples. Sigam ela dá várias dicas. Ela também tem um livro sobre endometriose, né, disponível. São e-books online. E também tem um curso, que é o Endoclass, que ensina um pouquinho as mulheres com endometriose a botar na prática como que podem se alimentar melhor. E daqui a pouco já tá vindo uma novidade aí. Ai, maravilha. Bom, então, se você gostou desse conteúdo, curta, compartilha, siga a gente no canal e fique ligado porque nós teremos mais assuntos interessantes sobre a saúde da mulher nos próximos episódios. Obrigada, mais uma vez. Beijos.